Nós somos a unidade da fé, a igreja que fala de Deus, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que é temente ao Senhor. Falando de Deus, seus ministérios, suas bênçãos, seu agir em nossas vidas. Igreja Pentecostal, Unidade da Fé, a igreja que pratica o ID do Senhor. O que Jesus falou para a tempestade? Na primeira tempestade ele falou o quê? Vento, mar, acalma. E essa? Como que ele aquietou essa tempestade? Como que ele aquietou essa tempestade? Lá em Marcos, quando você leu o 6,48, Jesus queria passar a dianteira. Mas eu estou aqui na tempestade, o barco está quase afundando. Mas ele queria passar direto. Sabe o que eu aprendo, irmão? Jesus, ele entra no barco dos discípulos e não fala nada para a tempestade. Aleluia! Quando ele bota o pé, o mar calma. Ah, Deus, obrigado. Sabe o que eu aprendo, irmão? Você vale mais do que a tempestade, do que as dificuldades. Tem situações que Jesus não precisa falar nada, só a presença dele, irmão. Obrigado, Jesus. Você já deu melhor do que eu. Aquela passagem que ele chega na região dos Gadarenos, tinha um demoniado lá, sim ou não? Sim. Quem conseguia controlar aquele homem? Ele tentava se matar, amarrava com corrente, ele despedaçava tudo. Mas quando Jesus só fez assim na praia, colocou aquele pezão dele, o que o demoniado fez? Saiu correndo do sepulcro, veio e adorou. Mas o que Jesus falou para ele sair do sepulcro? Nada. Só a presença de Jesus tira quem está no sepulcro para a vida. Só a presença dele tira, transforma. Não se preocupe que você ainda não ouviu. Assim diz o Senhor. Mas você tem a presença dele. Aleluia. Que faz toda a diferença. Obrigado, Glória a Deus. E para mim finalizar, Obrigado, Deus. esse era o propósito da tempestade, de ajudar o discípulo a crescer na sua fé. Um dia Jesus teria que ir embora e eles enfrentariam muita tempestade nos seus ministérios. Tinham que aprender a confiar no Senhor, mesmo que não estivesse presente e que parecesse não se importar. Eles teriam que ter fé. Irmão, já passei por situação difícil que eu orava, Jesus não me falava nada. Ele, você não está vendo? Você não está vendo? Não acontecia nada, irmão. Porque ele não faz como você quer, ele faz como ele quer. Aleluia. E a fé do discípulo tinha que ser aprimorada. Eu posso definir fé e já entrar na conclusão. Oh, Deus. Fé não é crer apesar das evidências. Tem evidência que eu quero crer. O mar abriu, eu vou tocar o pandeiro do outro lado. Toca antes. Aleluia. Ter fé como evidência não é aquela fé que Deus tem. Mas sim, apesar das consequências, você tem fé. Você já passou situações dessas? Que a sua atitude iria gerar consequência para a sua vida, mas você tem fé. Então, apesar das circunstâncias, continue tendo fé. Aleluia. Aqueles três que entraram na fornalha, qual era a consequência da fé dele? Quer dizer que Jesus fez alguma coisa antes, não é isso? Logo em seguida. Então, para nós ficarmos contextualizados no que o Senhor quer falar, eu preciso que você tenha um pouco de paciência comigo.
Eu sou aquele irmão meio devagar. Logo em seguida, entrar no barco. Jesus, ele multiplica pães e peixes e dá para a multidão. Então, logo em seguida, as multiplicações dos pães e dos peixes, Jesus ordenou, irmão. Ele compeliu, ele obrigou ao seu discípulo a entrar no barco. Aí você pode estar pensando, mas por que o Senhor obrigou ao seu discípulo a entrar no barco? Ele não fez um pedido, ele ordenou, irmão. Porque somente o Evangelho de João vai explicar o motivo e a pressa do Senhor Jesus Cristo. Ao ele multiplicar os pães e os peixes, como diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14 e 15. Quando ele multiplica os pães e os peixes, diz o Evangelho de João, que veio uma multidão para coroar Jesus como rei. Só que o Senhor sabia das suas intenções, e as intenções daquela multidão não eram espirituais, e que esta intenção não estava de acordo com o propósito do Senhor. Proclamar o Senhor Jesus rei naquele momento não estava dentro do propósito de Deus. E se os discípulos estivessem participando daquele momento, certamente eles teriam apoiado os planos da multidão. Jesus não queria que os seus discípulos participassem de uma revolta popular. Vocês entendem? Aleluia. Quando a multidão vem para arrebatar Jesus como rei, ele tira os discípulos do meio daquela multidão, daquela euforia, e coloca eles para dentro do barco. Vamos para o barco. Aleluia. Jesus tira, porque Jesus, o Deus que nós servimos, ele não é Deus de revolta, ele não é Deus de rebelião. Ele é um Deus que foi submisso ao seu Pai. Glória a Deus. Então ele não queria que os seus discípulos participassem de uma revolta. Aqui não tem isso, na igreja que eu congregava tinha. Acabava o culto, a gente chegava em casa jantando, metendo malho no pastor. Do que culto? Como é que o pastor fez? Ah, não acredito, perde filho, perde quem tivesse. Tem certos assuntos que não agrada a Deus. Aleluia. Principalmente esse, de falar das pessoas que elas não estão presentes. Aleluia. Então Jesus tira o seu discípulo do meio daquela revolta. Amém, irmão? Meu Deus. E ele obriga os discípulos a entrarem no barco. E diz aqui, irmão, a tempestade veio. Quem está passando por tempestade? Não levanta a mão, não. Eu levanto você. Quem hoje não enfrenta uma tempestade, mas você enfrentar uma tempestade fora da vontade de Deus é uma coisa, como Jonas. Glória a Deus. Mas você enfrentar uma tempestade dentro da vontade do Senhor é outra coisa. A questão é, um dos atributos de Jesus é a onisciência. Ele sabe antecipadamente das coisas. Se Jesus sabia que vinha uma tempestade, por que ele mandou os discípulos para o mar? Ele sabia da tempestade e mesmo assim está falando, vão para o mar, entra no barco e vão. Eita Deus, é verdade, Deus. Ele sabia. Se ele sabia dessa tempestade e ele está mandando os discípulos para o meio da tempestade. Aleluia. O que eu aprendo aqui em primeiro lugar, irmão?
os discípulos estariam mais seguros no meio de uma tempestade do que participando de uma panelinha. Glória a Você está Deus. entendendo? Glória a Deus. Para Deus, o mais importante era que os discípulos estivessem enfrentando uma tempestade. Mas dentro da vontade do Senhor, se você está enfrentando uma tempestade, mas você está dentro da vontade do Senhor, se você está dentro do propósito de Deus, descansa. Aleluia, Deus. Ele vai chegar de uma tempestade e dentro da vontade do Senhor, Glória a Deus. do que em terra seca com as multidões, Aleluia. mas fora da vontade de Deus. O Aleluia. Deus que nós servimos, Ele tem cada coisa que nos inculca. Não precisa abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo 7:16, o Senhor dá uma ordem a Moisés: ó, fala para Faraó, deixar o meu povo ir para me celebrar no deserto. Onde ia ser a celebração? Aí Moisés vai lá e fala para Faraó: Deus mandou deixar o povo ir, que nós vamos celebrar uma festa para o nosso Deus lá no deserto. Meu Deus. Aleluia. Aí Êxodo 8:25 e o 27 diz que Faraó falou assim: Moisés, não vai para o deserto não, celebra a festa do seu Deus aqui no Egito mesmo. Aleluia, Deus. Moisés falou: não. Você está entendendo? O que Deus prefere? Você no deserto do que celebrando no Egito. Oh, glória, aleluia. Ele prefere ver você lá, irmão, Meu Deus. do que no Egito, Meu Deus, aleluia, que Deus. simboliza o mundo. Ele prefere ver os discípulos dele passando por tempestade, É, Jesus. mas dentro da vontade dele. Tô lavando a suja. Não devemos julgar nossa segurança apenas com base nas circunstâncias momentâneas. A sua segurança está, irmão. Você está seguro. Você está mais seguro do que você pensa. Porque o lugar mais seguro que você possa estar é dentro do propósito. Aleluia, Deus. Quando você está dentro do propósito de Deus, você está seguro. Quando Ele te dá livramento, quando Ele te protege, Ele está protegendo o propósito que está em você. Então não perca o seu propósito. Não deixe a tempestade tirar isso de você. Aleluia, Deus. E o que eu aprendo? A fé dos discípulos precisavam ser aperfeiçoada. Na tempestade anterior, Jesus estava no barco. Só que nesta, ele não está no barco. Os discípulos estão sozinhos. 4 pescadores experientes que eram acostumados com tempestade. Só que esta aqui, eles não tinham como resolver. Aleluia. Tem tempestade que nós resolvemos, mas tem tempestade que só Jesus resolve. Aleluia, glória. Maravilhoso. O que atrai o favor de Deus para a nossa vida é a obediência. Eles eram acostumados. Só que essa aqui é só Jesus que resolve. É um erro para mim e para você pensar que só porque nós somos crentes, nós só vamos navegar em águas tranquilas. Eu quando era não convertido, quando eu me converti, eu pensei que eu ia ser rico. Pensei que eu ia ter dinheiro, diante de Deus. Ímpio. Eu ganhava quase R$1.000 na época. Eu falei, pronto, agora se eu me converter, eu vou ficar rico. Engano. Buscai, foi falado aqui. Em primeiro lugar, o reino do céu e a sua. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus dá uma aula.
E estas coisas nos serão acrescentadas. É verdade, Deus. Se você ler o texto, quando ele fala estas coisas, ele está falando de vestimenta e comida só. Eita, Só glória. prometeu isso. Glória a Deus. Vestimenta e comida. Não fique em expectativa, ele pode dar, mas não crie uma falsa expectativa, porque depois você vai desanimar, porque ele não te prometeu. Glória a Certo? Deus. Amém, irmão? Eita, Deus. É um erro. No mundo, nós vamos ter aflição, mas nós vamos ter que ter bom ânimo. Aleluia. Mas quando estivermos enfrentando uma tempestade, por causa da nossa obediência, nós devemos lembrar que foi Jesus que te colocou naquela situação. E se ele colocou, ele tira. Foi ele que trouxe os discípulos para estar ali. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, irmão, com essa tempestade, está no versículo 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Ele estava ali Sozinho. Então ele bota os discípulos num barco, despede aquela multidão do oba-oba. Vê, pastora, tô contigo. Ei, tô junto. Aí tu procura, cadê? Meu Deus. É só cantar aquela música. Aleluia. Não precisa mandar embora não, só canta aquela música. Quem é medroso? Quem é medroso? Eles voltam. Eles voltam. Só que ele está orando por nós. Ele estava onde, irmão? Nu? E os discípulos estavam onde? Enfrentando. Mas quem estava orando? Jesus. Quem estava intercedendo? Jesus. Glória. Deus. Glória. O que nós podemos Glória aprender? a Deus. O povo de Deus está no meio do mar da vida, enfrentando uma tempestade, mas Jesus está no céu Oh, glória. e ele intercede. Obrigado, Deus. Quem achar primeiro do que eu? Romanos 8:34. Olha o que diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós estamos enfrentando uma tempestade, mas quem está no céu intercedendo por nós? Jesus, oh, glória. Tem pessoas que pensam que Jesus está lá Ela sentado. Ele intercede por você e por mim. Glória a Deus. Aleluia. Se não fosse a intercessão de Jesus no céu, pela sua vida, pela minha vida, nós já teríamos sucumbido. Ela manda sai. Ele está lá no céu, mas ele intercede pela gente aqui na terra. Obrigado, Deus. Ele pede ao Pai Obrigado, Deus. ao seu favor. Porque se não fosse ele, nenhum de nós com certeza estaríamos aqui. Jesus está no céu e intercede pela sua vida. Os discípulos estavam no mar enfrentando uma tempestade, mas Jesus estava no monte. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Ele veio pro mar. Ele sempre chega. Ele sempre chega. Oh, glória. Os discípulos uma vez estavam tentando expulsar o demônio de um jovem. E Jesus estava no monte orando com os discípulos. E ele não conseguia expulsar. E sai nada. Quando a multidão já estava vindo até agredir os discípulos, quem chega? Ele, vindo do monte. Glória. Vocês querem comigo? Glória a Deus. Aleluia. Agora é comigo. Deus, obrigado. Agora é comigo. Aleluia. Jesus estava no monte. E o que ele estava fazendo no monte? Leia aí, irmão, em nome de Jesus, Marcos 6:48. Se você achar aí, pode ler em voz alta.
Marcos 6, versículo 48. Tem na tela? O que está escrito aqui, irmão? Como é que começa o versículo? Vendo que se afadigavam a remar. A pergunta é: Jesus estava onde? Jesus estava onde? Mas ele está vendo quem, irmão? Remar lá no meio da tempestade. Ele está no monte, mas ele está de olho no discípulo lá na tempestade. Eu estou aqui orando, mas estou vendo você. Eu estou aqui intercedendo, mas estou de olho em você. Deus, aleluia! É verdade. O discípulo estava lá. Jesus estava no monte, orando. Estava no monte. Assim, irmão, nós temos segurança. Assim como Ele nos vê hoje e sabe das nossas necessidades, Ele sabia das necessidades dos discípulos. Jesus estava no monte e os seus discípulos, podemos dizer, passando o maior perrengue. Jesus estava no monte orando. Às vezes a pessoa fala: cadê o pastor? Está orando. Mas ele só faz orar achando que a oração é insignificante. É verdade, Deus. Você sabia? Claro que você sabe que quem caça é a leoa. E o rapaz perguntou ao guia: Glória a Deus. por que as leoas caçam e o leão fica em cima daquele monte só olhando? Alguém falou para ele assim: ó, ele está com a parte mais importante, porque se algum animal vem atacar as leoas, ele desce. O nosso Deus é assim. Estamos passando por tempestade, mas Ele está nos vendo. E Ele virá até nós, diz o texto, na quarta vigília da noite. Dirigiu Jesus a eles, andando por sobre o mar. Não sei se isso acontece contigo, mas muitas das vezes nós temos a impressão de que Jesus nos abandonou, justamente no momento mais difícil da nossa vida. Não sei se você já passou por isso. Você ora, parece que não tem ninguém te ouvindo. Você lê, parece que ninguém está falando contigo. As coisas estão dando tudo errado e você tentando fazer certo. As coisas dando tudo errado, você orando, ninguém te responde, você lê, ninguém falando contigo, e você ainda continua crente, porque você tem fé em Deus. Você não é de circunstância, você tem fé em Deus. As coisas estão difíceis, mas todos nós passamos por dificuldade. Quem já ouviu aquele versículo? Deus não nos tenta além das nossas forças. Já leram? Mas às vezes Ele tenta. Tenta não, Ele permite a provação além das nossas forças. Olha o que diz lá, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Vai ser rápido. 2 Coríntios 1, versículo 8. Só para você se acalmar. Botou aqui? Aqui, ó. Vamos ler junto. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados. Você continua lendo, eu não tenho coragem. Basta que pedimos, pedimos suportar de modo tal que até a vida Você está entendendo o que Paulo está falando? Cara, eu passei uma dificuldade tão difícil, uma aprovação tão difícil. Foi maior do que eu podia suportar, mas passei. Você está entendendo, irmão? Aleluia! Quando é propósito de Deus, não adianta.
Jesus sempre virá ao nosso encontro durante as tempestades das nossas vidas. Talvez Ele nos chegue no momento que nós desejamos, mas Ele sabe do que você precisa. Glória a Deus. Ele sabe. Ele sabe. E Jesus, Ele é sábio demais. O versículo 24 diz assim, ó: entretanto o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia! Jesus esperou o barco estar mais distante da terra, até não haver mais esperança Meu Deus, obrigado. nenhuma Deus. humana, Ai, a subicandaçai. a fim de testar a fé dos seus discípulos, Glória a Deus. que teve que remover qualquer recurso humano que os fizesse sentir seguros. Aleluia, Deus. Qual é a segurança, qual é a certeza que nós temos que essa obra prosperará? A fé. É verdade, Jesus. Atacar, avançar. Oh, aleluia. Chega em casa, tá chorando, tá gemendo, mas chega na igreja, não chega aqui derrotado. Irmão, estou passando por... Ninguém quer saber disso, irmão. É verdade. Como você já ouviu essa frase? Se um leão governar um exército de ovelhas, as ovelhas terão mentalidade de leão. Agora, se uma ovelha governar um exército de leão, os de leão vão ter mentalidade dócil. Você está entendendo, irmão? Meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele esperou, irmão, o barco ir longe. Não vou socorrer a pastora Ana Luz agora não. Deixa ela mais um pouquinho mais para longe. Aleluia. Deixa aí mais para o fundo. Quando você não tem mais segurança nenhuma, quando você não tem mais apoio nenhum, pronto, é agora que eu vou sucumbir. Ele vem. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ele vem, irmão. Glória a Deus. O seu recurso está na mão dele. O que você precisa está com ele. É verdade. Você precisa ter fé que você está na mão dele. Porque se você tiver o recurso, você mesmo faz. E aonde entra Jesus? Não entra, porque você mesmo faz. Quem não lembra, irmão, quando você era novo convertido, alguém doente, você orava, você ungia. E hoje, alguém doente, vai lá, passa o cartão, vai lá na farmácia. A gente não quer, a gente esqueceu, irmão, daquilo que nós temos, porque é mais cômodo. Por isso que ele remove algumas situações da nossa vida, a nossa segurança, para mostrar que ele é Deus, irmão. Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o versículo 25 diz assim, ó: Glória a Deus. na quarta vigília da noite, dirigiu Jesus a eles, andando sobre o mar. Ai, Deus. Jesus vem andando por sobre o mar, por cima das águas. Porque Jesus veio andando por cima das águas. Sabe o que eu entendo aqui? Para mostrar aos seus discípulos que a coisa que eles mais temiam era apenas um caminho para se aproximar de Jesus. O que eles mais temiam, o mar, era só um caminho para se aproximar mais de Jesus. Ele está vendo. O que mais você teme, irmão, é o desemprego. Você vai orar mais pelo emprego. É a tua saúde. Deus, Você vai orar mais pela tua saúde. O que você mais teme é aquilo que se aproxima de Deus, irmão. E Jesus está dizendo: aquilo que você teme, ó, eu estou por cima. Eu tenho mais poder, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Ele vem andando por cima das águas. Aleluia. Com frequência, temos situações difíceis na vida.
Mas acabamos descobrindo que são elas que nos aproximam de Jesus. A verdade, Deus. Quanto mais a situação difícil, a lógica é você se aproximar mais de Jesus. Quanto mais o vento bradando, nós se aproximamos mais de Jesus. Só que o medo e a fé não podem conviver no mesmo coração. No teu coração não pode ter medo nem fé, porque o medo em excesso te paralisa. Pois o medo sempre nos impede de ver a presença do Senhor. Aleluia! Eles estavam com medo e gritaram: é um fantasma! Mas o que me chama a atenção, valendo um lanche na cantina. Tem cantina?